Então, bom dia a todos. Começa agora mais uma aula de Direito Econômico, disciplina aí do terceiro período do curso de Direito, turno matutino. Bom, hoje nós vamos falar sobre todos os conceitos até então de estratégia de empresas que nós já vimos. Vamos salientar aí alguns desses conceitos de microeconomia. Obviamente que em algum momento eu vou fazer ali aquela concatenação, vou fazer aquela ligação com o trabalho que vocês estão desenvolvendo para mim, com essa parcial 2 que vocês estão fazendo para mim, que é a montagem de um escritório de advocacia. Penso que talvez hoje eu consiga encerrar, enfim, esse conjunto aqui de slides, e aí já na aula que vem a gente já consiga falar do planejamento de recursos humanos, do planejamento de marketing, e quem sabe já entrar, é só teoria, fiquem tranquilos, aquela promessa de início do período será cumprida, mas na teoria do planejamento financeiro. Vocês não terão que fazer cálculos, é só realmente entender como é que funciona essa montagem de um orçamento. Tá joia? Então, creio que hoje talvez a gente consiga findar aqui todos os conceitos constantes aqui nessa primeira etapa do planejamento estratégico, aqui nessa primeira etapa da estratégia de empresas. O que a gente já viu, o que a gente já falou até então nessa segunda parte da disciplina, uma vez que a gente passou pela macroeconomia, fizemos a ponte ali quando a gente estudou estruturas de mercado, falando de oligopólio, monopólio, concorrência, perfeita, imperfeita. A gente fez essa ponte e depois chegamos aí, enfim, no estudo empresarial mesmo, olhando as empresas, como é que é o comportamento dessas empresas. Mais para frente a gente vai fazer algumas relações entre este comportamento das empresas e dos consumidores, essa relação que existe aí entre os dois, e o que pode fazer, definições estratégicas também a respeito disso, mas, por enquanto, a gente tem visto aí, a nível de conceito, principalmente empresas. E o que a gente já viu desde que essa ponte aí da macroeconomia para a microeconomia foi cruzada? A gente começou a ver conceitos mais básicos, então o trabalho, na verdade, começa com vocês escolhendo duplas ou trios, definindo qual vai ser a área de atuação dentro ali do direito, se vai ser um pouco mais amplo, se vai ser um pouco mais focado ali em uma determinada área, uma determinada especialidade dentro do direito. Após isso, vocês definem ali, então, que tipo de setor é este, então é um monopólio, é um oligopólio, é uma concorrência e, enfim, a gente entra nesses conceitos empresariais aqui, os que nós já falamos, nós já falamos de missão, visão e valores, já falamos também sobre vantagens competitivas sustentáveis, falamos também sobre ambiente geral e naqueles 15 minutos finais, nos 15 minutos finais do nosso último encontro, eu falei com vocês sobre as 5 forças de Porter. Vamos relembrar e vamos seguir para ver se hoje a gente fala de SWOT, de cadeia de valor e de matriz BCG. Na verdade, esses 3 últimos, eles não têm uma densidade teórica tão elevada como esses primeiros que vocês já viram, tá? Então, já adianto que fica mais fácil. Adianto que fazer o relacionamento depois com a parte do trabalho fica bem mais fácil, mas vou estar dando apoio para vocês aqui, tutoriando e mentorando em todo o processo dessa montagem desse negócio. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre oferta e demanda e também sensibilidade, O que faz ali o aumento ou a diminuição da sensibilidade. Na verdade, sensibilidade, a gente já está falando muito agora nas 5 forças de Porter, então quando eu relembrar 5 forças de Porter com vocês, daqui a pouco eu volto nesse conceito, quando eu relembrar 5 forças de Porter com vocês, naturalmente que eu vou fazer questão de frisar um pouquinho sensibilidade de oferta e sensibilidade de demanda. Vocês vão ver que isso está muito ligado a produtos substitutos. Então, a quantidade de produtos substitutos, o potencial de novos entrantes, também a rivalidade entre concorrentes, também o poder de barganha dos fornecedores e dos clientes, todas as 5 forças ali, elas conseguem ter uma situação realmente bem relevante e ajudam realmente a ampliar a visão sobre sensibilidade de oferta e sensibilidade de demanda, mas quando eu chegar nesse conceito, eu falo mais sobre ele. Bom, primeiro passo aí, Então, nós falamos sobre missão, visão e valores, só deixando bem claro, o que é. A visão nada mais é do que o que a empresa pretende ser, onde a empresa quer chegar, então, suas metas, seus objetivos. Obviamente que uma vez que você monta uma visão, essa visão ela pode ser trocada ao longo do tempo. Então, você montou aquela padaria no intuito de ser ali a padaria referência de um determinado bairro. Isso aconteceu, você realizou ali aquele objetivo. Você vai parar por aí? Não, você quer mais.
Ok, você quer mais o quê? Ah, então agora você quer se tornar ali em determinada região da cidade. Ok, então você quer cuidar ali de toda a zona norte de Belo Horizonte. Beleza, então modifique ali a sua visão e detalhe como você vai fazer para conseguir realizar isso que você pretende, né? O como você vai fazer, o que você vai fazer já seria a missão, né? Então, enquanto a visão te mostra lá o objetivo, te mostra lá o ouro, né? Na missão você vai falar e detalhar como você vai fazer para conseguir esse ouro, como você vai fazer para conseguir chegar lá, para conseguir ali alcançar os seus objetivos. Então, o primeiro passo ali do trabalho é esse, né? Vocês, uma vez que definem qual que é o setor, quem são os sócios, o nome da empresa, que é um dos itens mais complexos, a classificação do segmento, né? Então, essa área de direito, né, comercial, ela é uma concorrência imperfeita. Tem muitos escritórios, mas tem uns que têm vantagens em relação a outros. Beleza, puf, está lá. Próximo passo, qual que é a visão desse escritório que está sendo montado aí, focado em direito comercial e empresarial? O foco é se tornar ali uma referência para, né, micro e pequenas empresas ou não, o foco é se tornar ali uma referência para as grandes empresas aqui de uma determinada área. Ah, eu quero atender Vale do Aço, que está aqui perto. Beleza, beleza, indústria. Meu foco é esse. Ok, tá bom, vamos lá, vamos definir. Não, meu foco aqui é trabalhar relacionamento de correntistas e bancos. Beleza, tranquilo. Então você define ali qual que é a sua visão, qual que é o seu objetivo, o que você quer ser, onde você quer chegar. Na missão, você detalharia então o como, o fazendo o que, né? Qual a estratégia que você vai realizar para conseguir alcançar a sua visão que foi detalhada anteriormente. Então, os dois estão ali intrinsecamente vinculados, né? Ao passo que a visão te mostra ali o objetivo, a missão te detalha as ferramentas para você conseguir chegar lá. E outro detalhe muito importante dentro dessa primeira etapa são os valores, né? Os valores, eles são aqueles predicados, aquelas características das quais você, quando eu digo você, já é você ali corporate, né? Já é você empresa, não abre mão. Então, quais são esses valores ali dos quais você não abre mão? É muito importante, né, deixar bem claro isso aí. Isso faz parte daquele exemplo que eu dei quando eu expliquei isso, é o vestir a camisa, né, da empresa, né? Então, quando você pensa lá que um profissional às vezes veste ou não veste a camisa, o primeiro passo é imaginar se você deu em algum momento essa camisa para aquele profissional, entender o que a empresa pensava, quais eram ali os requisitos básicos que a empresa considerava no momento ali em que ela, né, foi montada, no momento ali em que ela está, no atual momento em que ela está, né, o status quo dela. Então, isso é muito importante. Então, esses três primeiros conceitos formaram ali a primeira parte, a parte introdutória dentro de estratégia de empresas, dentro aí da microeconomia. Um detalhe muito importante sobre esses três primeiros conceitos, pessoal. É muito relevante que vocês saibam que vocês podem fazer essa missão, visão e valores daquele jeito tradicional, que vocês viram em alguns sites que eu abri para vocês, mas vocês podem também ousar aqui, serem mais disruptivos e trabalhar em visão, missão e valores, como os exemplos lá que eu mostrei para vocês, de Ambev e da Cogna também, mas principalmente o da Ambev, né? O da Ambev, ela não deixava detalhado em momento algum que ela estava falando de visão, missão e valores, e ainda assim falou de tudo. Então, isso é muito relevante. A Cogna já fez isso por meio de um manifesto. Então, sim, você tem essa possibilidade de trabalhar os conceitos mais básicos que muitas empresas ainda usam, mas você pode também trabalhar esse conceito de visão, missão e valores, como essa galera agora mais tecnológica tem trabalhado, né? Não detalhando missão, visão e valores como conceitos realmente, mas sim os colocando dentro de um bojo, ali, os colocando dentro, né, de algo muito maior, né? No caso pode ser um manifesto, no caso pode ser uma página que detalha ali o DNA da empresa. Então isso é muito importante, você pode modificar, você não tem que ficar preso no conceito básico, né? Então você pode chamar, não, esse é o DNA da empresa. O DNA da empresa é o quê? Puf, tá lá. O nosso objetivo é esse, nossas estratégias são essas e as características fundamentais para o nosso negócio são esses. Show de bola, falou de visão, missão e valores sem ter colocado esses nomes. Então, já que está tendo essa pegada, principalmente em empresas focadas ali em questões tecnológicas, né? O mercado ele está mudando muito, né? Vamos ser muito honestos, né? Ainda mais no atual momento, né? Uma série de situações que vinham mudando numa determinada velocidade, agora essa velocidade amplia drasticamente.
cada vez mais o ambiente realmente de uma startup ele vai estar presente ali na maior parte dos negócios, né? Que tipo de ambiente é esse? Obviamente que a área jurídica é uma das que mais tem também a oscilar nesse sentido, né? Se quiser também entrar ali em toda essa situação. A gente já sabe que a tecnologia, a nível do direito, ela sim tem sido aprimorada, hoje é possível fazer boa parte, né? Se não quase todas as situações ali usando tecnologia. Isso é muito relevante, você pode utilizar essa tecnologia também visando a captar, chegar mais no seu cliente, conseguir ali mais clientes do que outros escritórios, às vezes com uma abordagem, com uma visão extremamente tradicional. Então, hoje você tem ferramentas que você pode utilizar, tanto a nível de captação, quanto a nível de satisfação, né, quanto a nível de evolução, que fazem toda a diferença dentro de qualquer negócio, dentro de um escritório ali jurídico, não seria diferente, né? Mais para frente eu vou abordar um pouquinho sobre startups e aí a gente consegue pensar nisso aí para vocês. Quem sabe até mesmo algum de vocês já sai daqui com alguma ideia de alguma startup na área jurídica pronta. Nessa montagem de um escritório jurídico, não necessariamente tem que ser a montagem do escritório tradicional jurídico, ok, gente? Ampliem a mente de vocês para isso. Né? Quem sabe alguns de vocês aí consigam, na verdade, montem uma ideia de um atendimento ali, de uma determinada situação, um app, alguma coisa realmente que auxilie ali no dia a dia dos clientes ali de vocês, né? Dentro da área do direito que vocês estiverem atuando. Então, né, a mente pode ser ampliada nesse processo. Em alguns momentos eu vou trazer conceitos ali mais elaborados de startups para que vocês tenham essa tranquilidade, essa segurança, caso queiram dar esse passo dentro dessa nossa empresa simulada, tá joia? Então, primeira parte foi visão, missão e valores. A segunda parte não foi nem vantagem competitiva sustentável, né? Para falar a verdade, a segunda parte eu foquei com vocês no ambiente geral, né? Eu pulei as vantagens competitivas sustentáveis e vim para o ambiente geral. Por quê? Porque o ambiente geral ele é muito realmente introdutório, né? Então, a gente está falando aqui o quê? Quando você pensa em visão, missão e valores, você pensa ali em características internas, você pensa ali em todas as situações que vão ajudar o seu sucesso interno, né? O seu sucesso como empresa. Por outro lado, quando você já vai para o ambiente geral, ele já te faz pensar em aquilo que está fora do seu alcance, aquilo que é maior do que você, aquilo que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo no Brasil, aquilo que faz parte de um ambiente externo, mas que pode impactar o seu negócio. Então isso é muito relevante, e é muito relevante que você tenha o domínio dessas informações de modo prévio, de modo antecipado, não após a situação acontecer, você ir lá e se cuidar. Então, o ideal é você ter isso, né, de modo previamente ali definido, isso vai te ajudar demais. Então, esse ambiente geral, ele está vinculado a quê? Ele está vinculado a variáveis externas que podem impactar ali o seu negócio. Essas variáveis, elas podem vir de diversas áreas. Aqui tem 4, no caso 5, aí no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali talvez, né, 6, mas poderiam ser 10, 20, 30. Essas variáveis, elas não são fixas ou determinísticas. Você poderia, né, incluir novas variáveis, você poderia excluir alguma dessas se não faz muito sentido para o seu negócio, colocando, imputando outras no lugar. Então, ali tem alguns exemplos de variáveis, né? Por exemplo, variáveis sociais. Então, ok, indicadores ali de taxa de natalidade, mortalidade, expectativa de vida, mudança de padrões ali, né? Situações, né, situacionais. Olha a mudança abrupta, né, que nós estamos vivendo no atual momento a nível social, né? Olha que mudança comportamental ali que nós estamos vivendo. Quando a gente olha isso, a gente vê que várias empresas se transformaram agora aí nos últimos um mês, né? No último mês, 2 meses. Quando a gente pega, por exemplo, pegar um exemplo aqui de empresa bem tradicional, que está sofrendo mudanças disruptivas no atual momento. Pensa aí a Via Varejo, por exemplo. A Via Varejo nada mais é do que aquela empresa que é dona de Casas Bahia e Ponto Frio, duas empresas altamente tradicionais e que estavam altamente atrasadas ali a nível tecnológico, comparadas, por exemplo, com Lojas Americanas e Submarino, que é o grupo B2W, comparadas também com a Magalu, né, que foi quem muito cresceu nos últimos 5 anos, aí, foi uma estrela ascendente aí, né, a nível de internet, né, a nível de e-commerce. Né, adquiriu outras marcas depois, né, que fortaleceram ainda mais, né, como Netshoes e por aí vai. Então, hoje ela tem um portfólio virtual muito, muito forte.
mas as Casas Bahia, Ponto Frio, Via Varejo, que recentemente havia trocado, inclusive, de CEO, né, de presidente. O que aconteceu? Nessas últimas 3 semanas, 4 semanas, eles mudaram mais do que nos últimos 10 anos juntos. A empresa até então vinha ali do mesmo jeito, vinha igual, ela mudou drasticamente, entrando ali no ambiente do e-commerce de modo brutal. Hoje, aproximadamente 40% de tudo que é feito neste ambiente tecnológico a nível do varejo brasileiro e consumo está vinculado a este grupo. Então, ele não só vinculou-se a nível tecnológico rapidamente, teve poucas semanas ali para ter uma mudança geral de comportamento, mudou o aplicativo nessa brincadeira já umas 3, 4 vezes, né? Sempre tem atualização dele ali. Colocou também algumas outras inovações, por exemplo, né, o profissional que atende deles lá por WhatsApp, né, tem uma série de ferramentas que eles estão utilizando para tentar aproximar e não deixar a relação muito pessoa-robô, mas pessoa-pessoa, né, que foram algumas inovações ali também bem recebidas pelo mercado. Moral da história, a empresa se adequou e hoje, né, está altamente ali, né, aparelhada a nível tecnológico. O aplicativo vai continuar sofrendo atualizações semanais, porque ele ainda não está no ponto, né, ideal, mas eles vão ficar fazendo essas contínuas mudanças. Por quê? Porque entraram depois. Então, era uma empresa que não estava pronta, mas quando veio a pandemia, ela precisou se ajustar em pouquíssimo tempo. Para pensar num vendedor tradicional que estava lá já há 20 e tantos anos vendendo, só na porta, tendo que se ajustar agora, com o telefone, tendo que se ajustar agora, com ferramentas tecnológicas ali para tentar manter o seu nível de vendas. Então, isso é muito, muito, muito desafiador. Isso é muito relevante. Então, vale sempre a pena pensar. Você que está montando o seu negócio agora, você que é jovem, né, para você é muito mais fácil assimilar essas mudanças tecnológicas. E às vezes a gente reclama de tão pouco, né? Um determinado app que sofre uma atualização e muda drasticamente, um determinado processo ou projeto que muda dentro do lugar que você trabalha. Isso muitas vezes te deixa ali bravo, te deixa, não, mudou, estava tão adaptado e fazendo a coisa daquele mesmo jeito sempre, já mandando tão bem naquilo ali. Desapeguem-se a isso, né? Cada vez mais a velocidade de mudança ela vai ser muito maior, muito maior. Então, a atualização do app ela é semanal, é isso aí, toda semana é um app diferente, toda semana é um app ali com mais facilidades, é um app com mais situações, toda semana é uma mudança de uma atualização lá dentro da empresa que você trabalha, é isso aí, você vai ter que se adequar, porque a velocidade ela tende a aumentar. A pandemia, na verdade, ela só fez isso virar uma certeza, uma certeza. Os negócios com comportamento totalmente verticalizado, né? Os negócios com comportamento totalmente ali retrógrado, né? Com uma mentalidade muito antiga e que não viviam dentro ali do seu negócio, no ambiente de uma startup, eles tendem a morrer, né? Eles tendem a deixar de existir, né? Cada vez mais no ambiente ali de startup, que é um ambiente o que mais prático, mais econômico, mais horizontalizado. Você não tem aquelas castas, você não tem que preocupar, para eu chegar no chefe eu preciso passar pelo subchefe, pelo VP disso, VP daquilo, secretariado disso, chefe de gabinete, aí eu consigo chegar lá. Não, a coisa está aberta, está ampla ali, está sem impeditivos, sem barreiras, é um local que estimula ali todo o processo criativo, é um local que estimula ali todo o capital intelectual, que cada vez mais, agora mais do que nunca, se tornou aí aquilo que é mais importante dentro de um negócio, pessoal. Então, isso é caminho sem volta. Então, entender as variáveis externas e como que elas imputam mudanças no seu negócio é muito relevante. Então, fiquem atentos sempre a isso aqui, de modo a entender como é que isso funciona. Então, variáveis sociais, variáveis tecnológicas, estar acompanhando isso aqui é crucial, crucial, né? Então, ferramenta de engajamento do time, de comunicação da equipe. Não tem problema, não uso o WhatsApp. Será? Existem ferramentas focadas só realmente ali no ambiente corporativo, né? O Slack, o Microsoft Teams que a gente está usando, né? Então você consegue às vezes muito mais engajar o time do que utilizando ferramentas que às vezes são utilizadas com outro propósito. Variáveis econômicas, né? Então tudo aqui faz relevância. Olha a mudança de comportamento, de consumo das pessoas nesse atual momento. Então imagina se você só tem operação física e você tem repúdio da operação virtual. Você está morto, você não vai viver nesse momento, você não vai passar por ele, né? Então, quando a gente olha as empresas que mais agregaram valor nesse atual momento, todas elas são de tecnologia.
todas, todas. A única bolsa de valores que, se você olhar, não apresenta queda, né, no ano já é a Nasdaq, que é uma bolsa de valores que só tem empresas tecnológicas, né, listadas nela. Então, é um mercado realmente que agora, mais do que nunca, se tornou uma certeza. Se você tinha alguma resistência a qualquer coisa tecnológica, né, elimine essa barreira o quanto antes, porque realmente agora já não é mais uma tendência, agora já é uma constatação, agora já é uma certeza. Variáveis políticas, sim, num país como o Brasil, isso acaba sendo muito importante, né? Então, você pode botar o políticas institucionais ali, mudanças de determinadas legislações. Quem sofreu muito, né, nesses últimos meses aí, nesse ano, foram, por exemplo, os profissionais da contabilidade. Uma série de regras, né, sofreram mutações, principalmente a nível empresarial. Então, todos eles tiveram que se ajustar ali, ó, muito rapidamente às mudanças legais ali que aconteceram. Então, isso pode acontecer com vocês também, com certeza, né, na área do direito, dependendo da área que você estiver atuando. Então, sim, é muito relevante, né? Variáveis ambientais, com certeza, hoje elas fazem toda a diferença. Então, não adianta nada você tentar tocar projetos ou defender determinadas situações, se essas situações elas vão ali, né, de uma determinada variável X, Y ou Z, que pode estar impactando a área ambiental, por exemplo. Tá joia? Então, o ambiente geral ele é detalhado por essas variáveis externas que podem estar impactando o seu negócio, que podem impactar ali o seu dia a dia, beleza? Como que eu combinei com vocês a forma de colocação disso? Né? A forma de colocação disso no trabalho de vocês, ela não precisa ser necessariamente tradicional como está aí. Eu sugeri para vocês aquela ideia da lista de riscos, né? Que eu sei que gerou, inclusive, algumas dúvidas no dia, né? O que seria essa lista de riscos? Seria algo muito simples. Quem quis fazer do jeito tradicional não tem o menor problema, tá, gente? Mas quem usou a lista de riscos vai ter ali uma vantagem competitiva sustentável muito legal, que é o quê? Essa lista de riscos ela vai conseguir aproximá-los quando a gente chegar num conceito hoje, que é o conceito da análise SWOT. Então vai ser bem legal vocês já terem essa lista de riscos pronta quando chegar na análise SWOT, porque vai abreviar a vida de vocês na análise SWOT. Porque a análise SWOT ela trabalha exatamente com variáveis internas e variáveis externas. Então, vai ser bacana quando isso estiver desenvolvido, vai ser bacana quando isso estiver pronto. Então, são essas variáveis externas aqui também, né? Nós já passamos por isso aí. Depois, o terceiro conceito, já pensando somente nessa seara de estratégia de empresas, é o conceito de vantagens competitivas sustentáveis. Né? Então, aqui a gente já entra naquele autor, né, que eu comentei com vocês, o Michael Porter, que é um camarada muito bem ali avaliado nesse sentido, né, de estratégia de empresas, de microeconomia, um cara que é muito ativo ainda nessa situação. E aí, ele, por duas vezes, ele revisitou os seus conceitos, né, tratando ali de outras vantagens competitivas sustentáveis que poderiam fazer mais sentido dentro de um determinado momento. Como eu comentei com vocês, o momento atual, inclusive, convida a fazer reflexões e pensar em outras vantagens competitivas estratégicas que tornam realmente a coisa diferente. Eu, inclusive, vou sugestionar duas para vocês aqui, para que vocês pensem se o negócio de vocês ele consegue, né, trabalhar aí dentro dessas variáveis também. Então, lá no passado, né, em 1985, o Michael Porter considerou lá baixo custo e diferenciação como duas vantagens competitivas estratégicas até então, naquele momento. Na época fazia todo sentido, sim, porque as empresas, primeiramente, né, você não tinha a inserção do ambiente tecnológico, você não tinha ali a internet em que uma empresa poderia rapidamente consultar dados econômico-financeiros de outra, como acontece hoje. Então, as empresas, quando divulgavam resultados, demorava para outra empresa correr atrás, fuçar, né, mexer ali no resultado, esmiuçar o resultado todo para descobrir ali o que ela estava fazendo. Ou seja, era uma vantagem que diferenciava na competição e que durava um tempo, por isso sustentável ali no nome, né? Então tem que ser uma vantagem que te diferencia na competição e que dura um determinado período de tempo. Então, sim, foi possível ali, as empresas, elas conseguiam, naquele momento, se diferenciar por um determinado período de tempo, utilizando estratégias de baixo custo. Então, sim, era uma estratégia positiva naquele momento. A diferenciação, idem, né?
Então, quando você, às vezes, diferenciava um produto, o avanço tecnológico na época não era tão rápido como é hoje, né? Era anos-luz de distância, então demorava para um outro concorrente assimilar aquelas diferenciações que você implementou na prestação do seu serviço, aquelas diferenciações que você implementou dentro ali do seu produto e tentar replicar. Porque é aquilo, né? Uma vez que você tem uma vantagem competitiva e um concorrente replica rapidamente, ela é uma vantagem competitiva, mas ela não é sustentável, né? Porque uma vez que tem uma outra empresa replicando, ela vai estar ali ganhando ali determinadas mudanças daquele mercado e incrementando ali sua receita juntamente com a sua, tá joia? Então, o diferenciação para a época também fazia toda a diferença, porque assimilar na época essas diferenciações que ocorriam, né, seja elas a nível de custo, seja elas a nível de embalagem, seja elas a nível de prestação de serviços, seja elas a nível, né, de manutenção, seja elas a nível ali de pós-venda, qualquer diferenciação que era implementada era de difícil similaridade, era de difícil ali, assimilação, na verdade, por outras empresas, ok? Então, na época fazia todo sentido. O Michael Porter, ele revisitou esses conceitos e aí ele já trabalhou outras vantagens competitivas sustentáveis, essas sim, que fazem muito mais sentido com o atual momento, né? Que é o quê? Olha, eu estou com uma vantagem competitiva sustentável baseada na variedade. Né? Então, o que é a vantagem competitiva sustentável baseada na variedade? Quando eu expliquei para vocês, eu dei o exemplo do Posto Ipiranga, né? Que é isso, tudo aquilo que você quer saber, você pergunta lá que o pessoal sabe, né? Lá você não para simplesmente para abastecer, você para abastecer, você vai na MPM, você faz isso, você faz aquilo, se bobear, você sai de lá com um mix de produtos em determinados horários que só tem lá, né? Afinal de contas, loja de conveniência é isso, né? Ela funciona em horários diferentes de outras coisas que não estão funcionando e te cobram mais caro exatamente por ter a conveniência. Então, seria a base na variedade. Por exemplo, se algum de vocês opta por montar um escritório que vai atender ali mais de uma área dentro ali da questão jurídica, né? Então, você consegue ali tentar diferenciar nesse mix ali de variedade. O cliente já está com você lá por um determinado processo na área civil e depois aí esse cliente ele não precisa sair de você quando ele tem uma situação na área tributária, ele consegue resolver com você também. Então você ali meio que como um polvo ali com seus tentáculos, pegando o cliente de todas as formas possíveis, ok? Então seriam exemplos ali de fazer uma vantagem competitiva sustentável, né, baseada na variedade. Também, né, a gente viu que existem as vantagens competitivas sustentáveis baseadas na necessidade. E aqui o Porter, na época, por mais que ainda a tecnologia estava ali embrionária, né, já tinha nascido, mas estava ali embrionária, em 96, o Porter também viu o quê? O Porter viu que, opa, aqui não é só a necessidade de comer, por exemplo, a necessidade de fazer isso, de trabalhar e tal, não. Aqui eu estou vinculado, eu posso trabalhar a criação de novas necessidades. Então não tem problema, né? Eu posso trabalhar aí a criação de novas necessidades. Eu posso, né, exercer aqui e trabalhar e verificar outras necessidades que podem realmente ser muito relevantes para aqueles consumidores. E aí logo de cara nasceu aí aquele berço tecnológico impondo para a gente novas necessidades. Então, como eu até brinquei no dia que eu expliquei com vocês, é isso. Hoje, dentro de uma pirâmide de necessidades, a gente sabe muito bem que antes do alimento vem o Wi-Fi, né? Então, o Wi-Fi seria, por exemplo, uma necessidade número 1 hoje ali, né? A conectividade seria uma necessidade número 1 ali das pessoas. Olha que doideira, né? Então, você chega num restaurante, antes de olhar o cardápio, você pergunta a senha do Wi-Fi? Isso mesmo. Né? Se tornou realmente uma necessidade. Então, você necessita ali estar com essa conectividade, você quer estar conectado, né? Antes era algo que era considerado um luxo quando existiu, era algo que demorava muito para acontecer, vocês não conheceram, mas existia um tempo, né, em que havia ali uma internet discada, né, que demorava muito para você fazer uma conexão, e por um tempo ali era um luxo ter ali 1 mega de velocidade quando a coisa começou. Hoje já é muito comum você ter 50, 100, 200, 500, né? Então você tem ali variadas situações, mas se tornou realmente uma necessidade. Então quem diria que toda essa questão tecnológica, que no início, lá quando começou, foi muito negligenciada, teve uma bolha na internet lá nos Estados Unidos que eu contei para vocês, ninguém imaginava que se tornaria esse monstro que virou. Então, se tornou uma necessidade. Então, essa necessidade aqui, ó,
não é nem a necessidade básica. Sim, se você monta uma lanchonete, você está trabalhando em cima de uma vantagem competitiva sustentável baseada na necessidade, né? Que é o quê? As pessoas precisam se alimentar. Mas você muitas vezes pode desenvolver serviços ou produtos que podem se tornar necessidades para as pessoas. Então pense nisso, né? Isso pode ser bem relevante para você. E também baseado em acesso. E esse acesso aqui, o Porter já naquela época imaginava, sabia, né? Não tinha noção de que isso iria acontecer, mas esse acesso aqui é muito mais amplo do que condições de acessibilidade, né? Que são obrigatórias hoje em qualquer empresa, né? Física ali está montado, você tem que ter condições de acessibilidade. O acesso que o Porter diz é o acesso realmente ali que aproxima empresa-cliente. Então já era um prelúdio aí do que aconteceria com essa questão tecnológica, né, gente? Olha o atual momento, né? Se a empresa tradicional lá não utiliza essas ferramentas tecnológicas, o que aconteceu com ela em relação ao cliente dela? Houve um distanciamento. Por outro lado, se tem alguma outra empresa que ainda não tem aquele cliente, mas que está utilizando ferramentas tecnológicas que a aproximam do mercado, pode ser que aquele cliente, quando essa situação acabar, não seja mais aquela empresa anterior, né? Já seja agora de uma nova empresa. Né? Pensa nisso em qualquer prestação de serviços. Né? Então, você tem lá, por exemplo, essa área de estética e embelezamento. Um salão, um centro de estética que se distanciou do cliente e não usa essas ferramentas tecnológicas. Por outro lado, você tem um outro que está lá com páginas em todas as mídias sociais possíveis, né? Um Facebook, Instagram, um Twitter, e está lá produzindo conteúdo e está lá colocando fotos e mostrando o trabalho. Pode ser que aquela pessoa que está lá desamparada naquele momento perceba, comece a seguir, tem uma indicação, e aí quando isso tudo acabar, ela já vá para este outro lado, não vá para aquele lado antigo. Então isso é muito relevante, isso é muito importante. Você precisa pensar nisso, em ferramentas ali de acessibilidade, né, em como, né, ampliar ali o seu acesso, tanto àquele que já é seu cliente, quanto àqueles possíveis prospects, né, aqueles possíveis leads, aquelas pessoas que poderão virar clientes em um futuro. Então isso é muito relevante. Isso envolve o quê? Bom, isso a nível tecnológico envolve ali, né, uma massiva produção de conteúdo, com certeza. A gente sabe que as pessoas elas estão ali em busca de conteúdo, por mais que muitas vezes, né, não é um conteúdo tão intelectualizado, né, tem muito espaço para a galera que às vezes não produz ali, teoricamente, nada de relevante, mas também até a irrelevância tem a sua relevância, e o que pode ser irrelevante para mim pode ser relevante para o outro, mas ainda existe espaço, sim, para a produção de conteúdo relevante. Então, existe esse espaço, né? Você produzindo ali, você vai estar sempre ali tentando aproximar, tentando criar necessidades, tentando mostrar uma variedade. A sua empresa ela faz isso, mas ela também está ali, né? E também, principalmente, ampliando, abrindo as portas do acesso com o seu cliente, ok? Então, essas três vantagens competitivas sustentáveis atuais, né, do Michael Porter, elas realmente estão ali bem próximas daquilo que a atualidade nos exige, agora mais do que nunca. Uma pessoa que não tem variedade no atual momento, ela ficou parada lá, estacionada, fazendo só aquele produto ou aquele serviço dela, e no atual momento não tem nada, não tem um plano B para oferecer para o cliente. Uma empresa que não se fez ver como necessária para o cliente, como uma base na necessidade, ela também nesse momento foi escanteada, né? Aquilo não é necessário, deixa eu cuidar primeiro do que é necessário, aquilo é supérfluo, eu cuido daquilo depois. E uma empresa que não utilizou ferramentas, estratégias de acesso para aproximação com o seu cliente, também no atual momento foi colocada para escanteio, porque outras empresas estão fazendo isso e estão chamando a atenção daquele cliente naquele momento. Então agora o cliente não é de ninguém, mas quando voltar, quem diz que ele vai ser seu, que não está cuidando dele desse momento? Então, é realmente algo muito relevante. Essas vantagens competitivas sustentáveis, por mais que elas foram escritas há muito tempo, elas continuam com uma relevância extrema, pessoal, muito extrema mesmo, ok? Pergunto a vocês, vou agora para aquele que eu falei, mas falei só por 15 minutos, né, na última aula, então agora vou dar um nível de detalhe maior. Mas vamos lá, ó. Ambiente geral, vantagens competitivas sustentáveis, missão, visão e valores. Hoje eu dei uma alinhada, né, nesses três aí para vocês. Entenderam exatamente qual que é ali a importância de cada um deles?
né, tem já agora uma noção maior, né? Ah, isso que eu coloquei no trabalho, ok, estou pensando agora, eu vou incrementar isso, ou não tinha pensado nisso, nas vantagens competitivas sustentáveis, agora, né, eu já sei como é que a minha empresa vai conseguir se diferenciar ali na prestação de serviços que ela vai fazer. Pergunto, né, nesses 3 primeiros aí, tá ok, tranquilo, posso seguir aqui para as 5 forças de Porter, ou tem alguma dúvida ainda em ambiente geral, vantagens competitivas sustentáveis e visão, missão e valores? Ou tá de boa? Posso seguir aí com vocês? Respondam para mim aí no chat, por favor, se tá ok, se deu para compreender, ou se é necessário, né, ou se querem que eu explique mais alguma coisa de novo. Ah, ok, obrigado. Então, tudo ok, perfeito. Vamos seguir então. Então, ó, né, como é que estava o trabalho até então? Né, pensando aí na empresa de vocês que vai ser montada concomitantemente o acontecimento das aulas. Então, vamos lá, né? A empresa de vocês tem lá os sócios, tem lá a especialidade jurídica ou não, né, ou a amplitude ali de trabalho, tem lá o nome dela, tem lá o segmento e a classificação do segmento, se é monopólio, oligopólio e concorrência. Tem lá a missão, visão e valores, tanto a nível tradicional ou a nível de manifesto ou outra escolha. Tem lá também o conjunto de fatores externos que impactam o seu negócio, a lista de riscos, né, que vem do ambiente geral. E também tem lá 1, 2 ou 3 vantagens competitivas sustentáveis. Um detalhe que eu não falei, você não quer dizer que você precisa se diferenciar nas 3, tá? Isso aqui se você já tem uma, já tá bom pra caramba. Ótimo. Se você conseguir diferenciar nas 3, então, espetacular. Espetacular. Mas se você obter um tipo de vantagem competitiva estratégica, já está valendo para o trabalho, tá bom? Então veja lá se você consegue se diferenciar em variedade, em necessidade ou em acesso. Tá joia? Outras 2 vantagens, outras 2 palavras que eu quero colocar aqui para vocês. 2 palavras que vêm aí desse mundo de startups. 2 palavras não são obrigatórias no trabalho, só para deixar claro, mas é realmente para que vocês pensem, porque querendo ou não, estão se tornando vantagens competitivas sustentáveis. Né? Você precisa pensar aí se o seu negócio, né, ele vai conseguir ali, quando você para definir, por exemplo, né, uma startup, né, o que seria uma startup? Uma startup nada mais é do que uma empresa que nasce em um ambiente de risco, que utiliza muita tecnologia, ok? Não quer dizer que ela tem que ser uma empresa de tecnologia, não. Uma startup não é só uma empresa de tecnologia, ela pode ser uma empresa de qualquer área, pode ser uma empresa de rodovias, pode ser uma empresa de ensino, pode ser uma empresa, né, de outras áreas ali. Por exemplo, eu acho que vocês, esse semestre, estão tendo pela primeira vez, usando uma ferramenta, não sei se vocês estão usando, mas depois vocês me confirmam, chamada Desafio Nota Máxima. Acho que sim. Acho que todos os períodos, então, chegou para vocês também. Essa ferramenta, por exemplo, ela foi criada por uma empresa chamada Estudiária. Estudiária. E é uma startup, foi uma startup educacional que foi comprada na época, Croton, né? Agora Cogna. Então, só para vocês terem uma ideia, uma startup pode vir de qualquer área, né? E quais são as palavras ali, né? O que é chave numa startup? Então, a startup é uma empresa que usa muita tecnologia, que nasce ali em um ambiente de risco, e 2 características fundamentais. Então ótimo. Então vocês estão conhecendo o uso dessa startup aí educacional que foi criada, que é a Estudiare, né, que hoje pertence ao grupo, mas ela foi comprada por alguns milhões de reais, não lembro exatamente quantos, tá bom? Mas foi uma startup aí que foi criada dentro dessa área educacional. Então, a área jurídica pode promover startups? Com certeza. Com certeza, basta pensar, né, e verificar ali possibilidades. Então, você monta ali uma empresa de uma determinada área que usa muita tecnologia e que nasce num ambiente de risco. Até aí tudo normal, né? Só a utilização da tecnologia que meio que é obrigatória. E essa empresa ela tem que ter 2 características. Ela tem que ser escalável e replicável. Até coloquei aí no chat. Ela tem que ser replicável e escalável. Ou seja, se você está atendendo 10, o que é o escalável? Você está atendendo 10, você consegue atender 100, do mesmo jeito. Está atendendo 100, você consegue atender 1000. Está atendendo 1000, você consegue atender 10.000. Esse é o desafio do escalável. O desafio do replicável é o quê? Está aberto aqui em GV, você consegue replicar a operação igualzinho em Ipatinga.
você consegue replicar a operação igualzinho em Belo Horizonte. Você consegue replicar igualzinho a operação em Teoflotone. Ok? Então, outras duas características aí, ó, poderia colocar ali como o Michael Porter colocou, né? Baseada em escalabilidade e baseada em replicabilidade. Tá lá, ó, são outras duas vantagens competitivas sustentáveis que não são do conceito original, por favor, não estou querendo dar uma de Michael Porter aqui, o conceito é dele, mas simplesmente colocando, né, duas características que são fundamentais, né, no crescimento de uma startup, nas características fundamentais ali, primordiais que uma startup precisa ter. Então, isso não tem que estar no trabalho de vocês, mas pensem nisso. Pensem se o negócio que vocês estão pretendendo montar, ele fornece ferramentas de escalabilidade e ferramentas de replicabilidade. Lembrando que é isso, a escala é aquilo, você está atendendo um, você vai conseguir atender 10, você vai conseguir atender 100, você vai conseguir atender 1000. Replicabilidade, você vai conseguir ali replicar a operação em variados locais, ok? Então, a operação está acontecendo aqui, mas ela não tem por que ela não acontecer lá em Manaus, no norte do país. Ela pode acontecer lá também. Então, você consegue replicar a operação independente disso. Pô, mas como que eu vou conseguir replicar a operação? Bom, quem faz a diferença, às vezes, é a minha mente, ali, a minha tomada de decisões. Bom, comece a registrar isso, por exemplo, né? Abre lá uma ferramenta tecnológica em que todo o fluxo de tomada de decisões ele fica lá, de modo que a pessoa lá em Manaus ela vai conseguir tomar a mesma decisão que você toma aqui, se uma situação lá acontecer igual acontece aqui. Então, isso vai criando um pouco dessa padronização, né, que é muito comum aí, principalmente em grandes empresas, né? As grandes empresas, elas precisam trabalhar sempre com replicabilidade, né? A replicação, né? Então, você pensa numa franquia do Burger King, né? Um problema que acontece na franquia do Burger King de Manaus, ele tem que ser resolvido da mesma forma de um problema que acontece numa franquia do Burger King aqui em Governador Valadares. Então, né, você tem ali um fluxo de informações e você tem ali uma organização de informações de modo que ocorra uma padronização nessa tomada de decisão. Então, ou seja, você consegue replicar a operação daqui é exatamente igual a de lá, né? Quando o BK ele toma algumas medidas, ele toma essas medidas a nível macro, né? Então, opa, agora o Burger King deixa de usar, por exemplo, o Slack como ferramenta de comunicação corporativa e está usando agora o Microsoft Teams. Isso é real, tá? Isso é um exemplo real que ele fez agora esse ano. Quem está tendo que se adequar? É só a galera do BK aqui de Valadares? Não, é do Brasil todo mundo modifica ali a utilização da ferramenta. Então tem esse desafio. Por quê? Porque eles são baseados em replicabilidade. Eles querem ali que a operação aconteça com os mesmos requisitos mínimos de qualidade, independente da localidade em que ela esteja, ok? Então, fica esse adendo aí, não obrigatório, tá bom? Mas um adendo, uma sugestão aí para que vocês pensem, para que vocês reflitam, porque no atual momento isso é muitíssimo importante, tá joia, pessoal? Então, escalabilidade, replicabilidade, pensem em estratégias que a empresa de vocês poderia se diferenciar dessa forma. Último conceito até então que foi falado, as 5 forças de Porter. Então, o Michael Porter, esse mesmo autor ali das vantagens competitivas estratégicas, esse camarada, ele olhando o ambiente, né, corporativo, olhando ali esse ambiente corporate, ele pensou em variáveis que impactam o dia a dia, né, dos gestores, que impactam o dia a dia dos empreendedores, dos empresários, e aí estratégias que poderiam ser tomadas em cada uma dessas 5 ferramentas. Ele desenhou muito bem essas ferramentas, né, estão todas elas nesse slide aí que vocês o veem. Então, é a rivalidade entre os concorrentes, o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos clientes, a ameaça de produtos substitutos e o risco, né, a ameaça de novos entrantes. O que cada uma delas quer dizer? Então, ó, como é que você colocaria essas 5 forças de Porter dentro da atividade avaliativa de vocês, dentro da empresa simulada de vocês? É muito simples. Você pode fazer em tópicos, fica a sugestão, né? Você vai lá e faz em tópicos, ou você pode fazer, por exemplo, a nível de uma análise só também. Fica à vontade. Acredito que em tópico seja mais fácil de relacionar, né, cada uma dessas forças de Porter ali. E aí você pode utilizar, né, você vai simplesmente ali fazer constatações, sim, dentro da área que eu estou, a rivalidade entre os concorrentes, ela é o quê? Ela é alta ou baixa?
Alta, baixa, por quê? O poder de barganha dos seus fornecedores, ele é alto, baixo? Por quê? O poder de barganha dos seus clientes, ele é alto, baixo? Por quê? Existe produto substituto ao seu? Um serviço substituto ao seu? Sim, não? Ok. Tem o risco de novos entrantes? É muito fácil montar um negócio nessa área que você está montando? Ou tem barreiras à entrada de novas empresas fazendo a mesma coisa que você faz? Sim, não? Quais? É isso. O básico que você vai fazer nas 5 forças de Porter é exatamente isso aí. Você vai me detalhar ali o sim ou não de cada uma dessas forças e o porquê, quando for o caso. Mais do que isso, você pode pensar também em estratégias. Então, você já pensa em estratégias ali para tentar mitigar aonde a coisa aqui está mal e para tentar maximizar onde a coisa aqui está boa, onde você tem uma vantagem. Por exemplo, rivalidade entre concorrentes. Se a rivalidade entre concorrentes é muito alta, isso é ruim. Por quê? Porque vai haver uma guerra de preços, vai haver ali uma guerra, né, de ofertas, vai haver ali uma guerra de marketing, vai haver ali uma guerra em todas as variáveis possíveis em que uma guerra comercial pode ocorrer. Né? Quando há uma grande rivalidade entre os concorrentes, pensando como cliente é maravilhoso, mas pensando agora em vocês como empresário, estar em um setor tão acirrado é realmente muito desafiador. Dá para fazer? Dá para fazer, mas você vai precisar aqui de muito mais estratégia, muito mais disciplina para manter ali realmente ali seus preços nos patamares ali adequados, para manter os seus serviços acontecendo com o máximo de eficiência possível. Então, vai exigir um desafio maior. Então, é importante que você saiba disso antes de você entrar naquele setor, não depois. Não depois. Como pesquisa, internet, verifica, né, corre atrás, busca uma outra informação em quem está naquele setor, uma pequena entrevista, né, conversa com uma pessoa que já trabalha nele, você consegue ali mais ou menos detectar qual que é o grau de rivalidade, o grau de animosidade ali no relacionamento entre os concorrentes, entre aquelas pessoas que já prestam aquele serviço dentro daquela área. Então é muito importante que você tenha essa noção antes de iniciar as suas atividades empresariais dentro de uma determinada área, ok? Então, rivalidade entre os concorrentes é um fator ali muito importante. Quando essa rivalidade, então, ela é alta, isso impõe desafios. Quando essa rivalidade, por outro lado, é baixa, isso te dá uma margem um pouco maior, o quê? De mexer em preço, né? Mexe ali em determinados custos, você consegue ter mais variáveis adequadas ali que podem ser flexibilizadas quando existe um grau de rivalidade entre os concorrentes menor. Por outro lado, quando a rivalidade entre os concorrentes ela é majorada, você tem essas dificuldades adicionais em tentar ali implementar principalmente mudanças em preço. Lembra que eu falei que eu iria comentar sobre sensibilidade de oferta e de demanda? Aí começa, ó, um ambiente de muita rivalidade entre os concorrentes, a sensibilidade do consumidor ela é maior, porque o consumidor, quando ele vê que, né, você está lá, subiu o seu preço, ele sabe que os outros concorrentes já vão baixar ali, vão fazer uma promoção, vão fazer uma liquidação, então ele já corre lá para aqueles outros concorrentes, ele já corre lá para aquelas outras empresas, para aqueles outros players que fomentam o mercado que você está. Então, esse item é um item muito relevante, é um item muito importante. Você vai avaliar, então, no trabalho, se a rivalidade é alta, se a rivalidade é baixa e por quê. E, adicionalmente, pensa aí no que você pode fazer, qual estratégia você vai utilizar para tentar sobreviver nesse mercado, se a rivalidade for alta, e como você vai aproveitar caso a rivalidade não seja alta, ou se é muito padronizado, né, porque é prestação de serviços, o preço de vocês segue uma tabela de honorários e por aí vai. Bom, o segundo, o poder de barganha dos fornecedores. Né? No caso, a imagem ali denota, né, um fornecedor de um produto. No caso de vocês, vocês prestam serviços, mas obviamente que vocês necessitam de algumas situações para conseguir prestar o serviço de vocês. Eu mesmo, fora do campo educacional, trabalho também com a prestação de serviços, no meu caso, financeiros, né, na área de investimentos. Então, atendo pessoas, eu monto carteiras para pessoas, faço investimentos, né, para pessoas. Então, eu presto um serviço, mas ainda assim tem fornecedores? Sim, tem fornecedores. Né? O software que eu utilizo para fazer isso, outro software que eu utilizo para avaliar fundos de investimento. Então, existem fornecedores ali mesmo, você trabalhando na área de prestação de serviços. Então, você vai avaliar o poder de barganha, né? Então, esse software mesmo que eu uso, como é que é? Todo ano, quando vai ter reajuste de preço, eu consigo barganhar ou não? Eu acabo sempre pagando a mais mesmo. No momento igual esse, será que eles flexibilizariam o meu pagamento, né, no atual momento ou não? Então, tem todos esses detalhes ali que precisam ser pensados
você deveria pensar ali enquanto fornecedores. Então, pense ali, né, a quantidade de fornecedores ela já vai ajudar pra caramba para você saber se eles têm muito ou pouco poder de barganha. Quando você tem muitos fornecedores, você tem um poder de barganha o quê? Maior. Por outro lado, quando você tem poucos fornecedores, o poder de barganha deles é mais elevado. Então, analise isso dentro daquelas possibilidades que vocês vão necessitar para prestar o serviço que vocês vão prestar, se existe um poder de barganha maior ou um poder de barganha menor. Ah, você vai ter que lidar com um perito, você vai ter que lidar com um escritório de contabilidade, então você vai estar lidando com um só, ou você vai ter ali 10 na sua mão para poder negociar com cada um deles, vai saber. Então, pense nisso, desenhe o cenário seu e você vai ter ali essa resposta se existe muito ou pouco poder de barganha dos fornecedores, baseado nisso, baseado no número de fornecedores que você vai conseguir ter. Tem um só, o poder de barganha dele é alto. Tem muitos, o poder de barganha dele já é diminuto, já é mais baixo. Beleza? Um detalhe muito, muito importante. Existe uma assertividade plena nisso, Lucas? Não, em nada. Nada do que a gente está fazendo, a assertividade ela é total, gente. Isso aqui vocês estão o quê? Desenhando, simulando. O negócio não está montado. Qual que é a grande questão? A grande questão é que muitas vezes o empresário ele vai pensar em planejamento, ele vai visitar o Sebrae pela primeira vez, depois que o negócio dele está montado, ele está passando aperto. Aí não tem jeito, aí não dá tempo. A galera lá não é milagreira, não tem como fazer negócio. A hora de fazer isso é a hora anterior à montagem do negócio. Então, isso que vocês estão fazendo não vai dar assertividade plena. Não vai dar. Não vai dar assertividade plena mesmo. Mas é melhor ter alguma referência do que não ter nenhuma referência. Então, quando você já entra e monta o seu negócio com todo um plano de negócios feito, você vai ter alguma assertividade. Alguma assertividade é muito melhor do que nenhuma assertividade. Então, é muito mais bacana você ter essa coisa pronta e montada anterior do que for montar e tentar desenhar, entender isso, depois que o seu negócio já está montado. Aí já normalmente é tarde demais. Então, o poder de barganha dos fornecedores, pessoal. O poder de barganha dos clientes. Vocês vão utilizar a mesma lógica do poder de barganha dos fornecedores, ok? Mesma lógica. Então, assim, você vai pensar ali, né, em quem é o meu público-alvo, quais são os meus potenciais clientes. Então, ok, eu tenho ali potencialmente empresas de um setor tal como meus clientes. É só daquele setor? Então é um público restrito, hein? Querendo ou não, o seu cliente ele tem um poder de barganha o quê? Mais elevado. Não, mas eu sou o único escritório que faço isso aqui na cidade. Não, então calma aí, seu poder de barganha do seu cliente agora deu uma diminuída, porque você domina essa situação. Não, mas os escritórios de outras cidades agora com as ferramentas tecnológicas, eles estão conseguindo atender clientes aqui de Valadares. Opa, então seu poder de barganha diminuiu, o poder de barganha do cliente, ele aumentou. Coloque todas as variáveis na mesa, veja a quantidade, veja quem é seu público-alvo para você definir se o poder de barganha dos seus clientes ele é alto, ele é baixo e por quê. Da mesma forma aqui, se o poder de barganha dos seus clientes é alto, você vai ficar mexendo no seu preço toda hora, subindo o preço? Não, porque a sensibilidade do seu cliente ela é elevadíssima se o poder de barganha dele é alto. O que ele faz? Se você subir o seu preço, ele já fica insatisfeito com você, ele já sai para negociar com você, ou pior, ele já nem conversa com você e já vai para o concorrente. Essa situação pode acontecer. Da mesma forma, se você tem ali o poder de barganha dos clientes menor, você já tem mais flexibilidade, você já consegue movimentar um pouco mais ali sua curva de custo, sua curva de preço, você consegue ali, às vezes, maximizar o seu lucro. Então, muito relevante saber disso também. Assim como é extremamente relevante saber como é que é e se existe produtos ou serviços substitutos aos seus. Vale a pena verificar. Não, que isso, ninguém faz o serviço que um escritório jurídico faz. Não, mas se a pessoa não fizer isso, ela tem um plano B, que tem um site lá na internet, que dá todas as respostas caso ela precisa fazer o procedimento tal. Opa, então sim, tem um negócio que, mas não é um substituto perfeito, ele faz um trabalho muito mais mal feito do que o meu. Sim, primeiro passo, tem a questão da afetividade, né, gente? Todo mundo tende a achar que o seu serviço é melhor do que o do outro.
né? Mas então, mesmo quando você considere que o serviço substituto lá é de uma qualidade bem inferior ao seu, ainda assim o considere, coloca no papel, fala assim, não, aquilo ali é sim um produto substituto, por mais que não tenha os mesmos requisitos de qualidade que o meu, mas coloca. Por quê? Porque pode ser que algum consumidor faça a escolha de ir por ele e não para o seu. Ah, mas ele não olhou qualidade. Sim, tem consumidores que a primeira coisa que eles olham é o fator preço. Por outro lado, tem outros consumidores que já olham outros fatores antes do preço, né? Por mais que preço está ali no top 3 ali de todo mundo, mas tem alguns que olham outros. Mas tem alguns que olham única e exclusivamente preço. Já pagaram muito caro por isso, por optar ali sempre por situações ali o mais baratas possíveis, mas é muito relevante, isso pode acontecer. Então, pode acontecer com qualquer um de vocês, né? Ah, mas é uma empresa muito pior do que a minha. Não tem problema, considera. Porque às vezes você vai perder um cliente que vai para lá. Então considera, verifique ali se tem produtos ou serviços substitutos aos seus. Se é possível, então, se a pessoa não contrata o seu, contratar o de outro. Mesmo que tenha ali determinados detalhes que sejam mais ou menos completos do que os seus, mas vale a pena você considerar isso, porque isso vai te ajudar também na formação de preço, isso vai te ajudar também em saber que você pode ou não pode movimentar ali, né, a sua formação de preço de um período para outro. Então, tem muitos detalhes ali que fazem parte dessa situação. Por fim, o risco de novos entrantes, né? Então, o risco de entrantes ali, o risco de novas empresas ingressarem naquele mercado que você está, também precisa ser considerado, né? Então, é muito fácil alguém montar uma empresa exatamente na área que foi montada a sua, né? Então, estou com o escritório ali jurídico na área tal. Existem impeditivos, existem barreiras à entrada de novas empresas? O que tem de barreiras à entrada de novas empresas, né? O que tem ali de possibilidades de entrada de novas empresas, né? Ou qualquer um entra, é muito fácil, custo inicial é baixo, né? Simplesmente passou na prova da ordem, já pode montar, não tem muita barreira. Ok, então considera isso também, porque para você ter ali no pipeline de você, para você ter ali no seu horizonte, sempre há noção daquilo que você está fazendo, e quando você ver a possibilidade de crescimento, quando existe o risco de novos entrantes, você não pode pestanejar. Viu a possibilidade de crescimento, você vai lá e abraça aquele crescimento. Por quê? Porque você não vem outro e pega aquele mercado que está surgindo ali para você. Então, ter isso aqui no seu horizonte, ter essa noção, ter esse vislumbre, saber mais ou menos como que o mercado se comporta nesse sentido, é algo muito relevante, porque vai te auxiliar, né, a tomada de decisões, é algo que vai te auxiliar a pensar ali realmente em quais estratégias você pode adotar para não só manter o mercado que você tem, né, a sua fatia de mercado, o market share, né, que a gente chama, como também ampliar a sua fatia de mercado caso surjam oportunidades de crescimento e você ali, né, sabe que existe o risco de outra pessoa entrar, porque é muito fácil de alguém entrar, você vai lá e corre, já pega um financiamento, faz isso, faz aquilo, para tentar abraçar aquele crescimento ali um pouco antes e não deixar aquela empresa concorrente, um novo competidor, entrar ali naquele mercado, ok? Então, tem essa relevância aqui também, tem essa situação que você precisa ponderar, que é o risco de novos entrantes. Pessoal, 5 forças de Porter, confirmem para mim aí, ok? Tranquilo? Ficaram com alguma dúvida nesse conceito? Confirmem para mim, por gentileza, se até aqui estamos ok, está de boa, entende como você vai conseguir colocar ali no seu trabalho. Fale para mim, por favor. Tranquilo? Beleza, beleza, beleza. Show de bola, então. Ótimo. Bom, são 9, temos aí 15 minutos até o intervalo. Hoje, como eu combinei com vocês, até mesmo, né, em razão, né, das falhas tecnológicas ali de conectividade do último encontro, hoje eu daria um tempo menor para vocês tocarem o trabalho e um tempo maior eu focaria nas explicações, até mesmo para tentar, né, e creio que irei conseguir finalizar aqui o slide, né, finalizar aqui o slide. Bom, o que acontece?
vou dar agora para vocês, então, esses 15 minutos. Pessoal, preciso pedir aqui, tem alguém assumindo o controle da apresentação. Não assuma o controle da apresentação, deixem o controle da apresentação comigo. Isso, aqui, vamos lá. Então, ó, vou dar agora para vocês esses 14 minutos, né, 15, 14 minutos, para vocês darem uma revisitada, está tudo ok, dentro até das 5 forças de Porter, então já foi muita coisa, né? Então, lembrando aí, vou até colocar o roteiro aqui do trabalho todo no chat de reunião de vocês, vou dar esses 14 minutinhos para vocês só verificarem se está ok, às vezes alguma das falas que eu coloquei hoje vocês querem imputar no trabalho de vocês aí, vou dar esses 14 minutos para que vocês façam isso, e aí a gente já volta no segundo horário com mais conceitos, né, com mais situações. Aí no segundo horário eu vou falar de análise SWOT, vou falar também da cadeia de valor de Porter e também da matriz BCG. Finalizando, enfim, aí esse slide aqui com vocês, essa parte estratégica, ok? Então teremos mais 3 conceitos aí na segunda etapa. Obviamente que ao final dos 3 conceitos, imagino que vai sobrar uns 15 minutinhos também, dou mais uns 15 minutinhos para que vocês ingressem, né? Afinal de contas, aí já no próximo encontro, a gente já vai partir ali para a parte de marketing, para a parte de RH e para a parte de finanças também, lembrando que finanças somente a nível teórico por enquanto. Beleza? Então, 13 minutinhos ali para vocês tocarem o trabalho. Qualquer dúvida, podem abrir o áudio. Eu vou encerrar a gravação da primeira metade agora, então vocês podem abrir o áudio tranquilo para me perguntarem. Estou ouvindo aqui à inteira disposição para tirando as dúvidas de vocês. Vão tentando fazer aí. No segundo horário, a gente volta com a gravação e com mais itens ali teóricos da nossa disciplina, ok?